a academia fugiu, durante muito tempo, muito mais tempo que deveria, das questões complexas. A felicidade, o estudo da felicidade é uma delas, e a sustentabilidade é outra, que ainda está sendo vista de uma forma normalmente analítica, como a própria ecologia ainda é uma pesquisa sob bases metodológicas que eu considero equivocadas. Daí que é um conhecimento que se produz que não é muito articulado. E esse conhecimento não articulado traz todas as falhas. Há pouco, a palestrante anterior estava mostrando essa desarticulação. Eu estava conversando, por exemplo, com as nossas palestrantes da... Não, esse é meu. Obrigado. Do Canadá e da Inglaterra. E, na verdade, as coisas que se encontram sobre sustentabilidade no mundo, elas estão fragmentadas e soltas. Daí que a nossa experiência é uma tentativa de articular essas coisas. Por isso que eu estou reforçando, podia seguir o próximo. Ora, se não for para a qualidade de vida, não teria nenhum sentido, né? Se não for para uma construção. E só queria dizer que a felicidade que eu estou citando não é essa felicidade de consumo. É a felicidade do olhar, a felicidade como conquista de uma visão pela qual se olha o mundo, que é uma felicidade com resiliência, estável e muito tranquila, que está ligada à sabedoria. Então, o desenvolvimento sustentável, além de ser um desenvolvimento durável, ele é um desenvolvimento harmônico. E esse desenvolvimento harmônico é que, em termos de alimentação, aqui a gente vai tentar ver quais são algumas das ligações que essa harmonia traz. Próximo, por favor. Bom, o Plano Rio Grande do Sul Sustentável, que é aquela sigla ali no meio, ele visa fomentar serviços sustentáveis, comércio sustentável, indústria, né, produtos sustentáveis, uma energia, e a questão energética que é tão importante para a estrutura da nossa sociedade, transportes na área da construção, na área da preservação. Isso é uma simplificação, mas... e aí a área dos alimentos. E na área dos alimentos, por favor, próximo. Próximo. A alimentação sustentável ela se faz através de um processo de produção justo. Esse processo justo está ligado à relação consumidor-produtor, está ligado não só à remuneração do produtor e ao custo acessível para todos do consumidor. Na ótica que nós estamos trabalhando no plano, a ideia é alimentação de alta qualidade para todos os gaúchos, né, para todo o Estado, para todas as pessoas, e aqui nós vamos ver o que a gente considera de alta qualidade. E o justo também não é só remuneração, é relação, porque é o status que foi destruído do agricultor, que passou a ser um motorista de trator de transnacionais, e que hoje, dentro da agricultura orgânica, ele passa a ser o sacerdote que produz o alimento sagrado que nos alimenta. Então, é uma mudança total de visão de relação dentro da sociedade. O alimento sustentável ele tem que estar perto, então ele tem que estar o mais próximo possível, porque é impossível se gastar como se gasta grande quantidade de energia para levar alimento para um lado para o outro, que não faz nenhum sentido. E então ele tem que estar próximo, o mais próximo possível, e de preferência local. O alimento sustentável ele tem que respeitar a cultura, porque a cultura é a base referencial para a qual as pessoas, inclusive, se realizam. Então, não adianta nós darmos riqueza para o agricultor ou para o consumidor, darmos alimento de qualidade, se nós tirarmos dele a cultura, que é a base de informações sobre a qual ele, inclusive, pode construir a sua própria felicidade. Portanto, a cultura é estrutural, a cultura é a experiência humana naqueles locais. Como o alimento sustentável ele se reverencia naqueles locais, a cultura é essencial.
O alimento sustentável é durável no sentido que, surpreendentemente, os alimentos orgânicos duram muito mais que os alimentos convencionais, embora os convencionais durem mais através do uso de aditivos. Né? Ou seja, quando a gente compra um morango, para falar um português bem claro, numa tenda, e este morango convencional dura uma semana, é porque foi borrifado nele, além de todos os venenos na produção, ainda um antimofo, um antifúngico, que eu estou comendo. Enquanto que o outro produto, o alimento orgânico, não vai nada nele e ele dura alguns dias menos. Então, ele dura verdadeiramente. Ele realmente dura porque ele está mais estruturado e mais harmonioso na sua composição interna. Não precisa de artifício. Independência de insumos. Para a produção, hoje o Brasil importa, como a maioria dos países do mundo, importa a maioria dos insumos agrícolas. Isto pesa gigantescamente na nossa balança. E, além do que, isso é uma perda de riqueza e é um desperdício, porque quando se importa um monte de produtos, se faz eles ser hidrossolúveis, né, solúveis em água, e se aplica como os adubos químicos da adubação convencional, o que se faz, na verdade, tu está pegando um recurso caríssimo e, na primeira chuva, ele vai ser 2%, 5% aproveitado pelas plantas e o resto vai para a água, vai para os rios, para gerar eutrofizações, gerar mortes, gerar poluições, crescimentos anormais de alga e etc. Então, nós pagamos uma fortuna, importamos essa fortuna para transformar num problema ambiental. Então, independência de insumos, eu estou dizendo o seguinte, por exemplo, com a biomineralização, que é o uso de pó de rocha catalisado por fungos e bactérias no seu processo de liberação, não há perdas praticamente, não há perdas, porque pó de rocha ele não é solúvel em água. Então, o Brasil, utilizando pó de rocha, ele poderia ser fonte de adubação para o mundo inteiro. Só que o mundo inteiro, felizmente, não precisa do Brasil, porque cada um pode usar suas próprias rochas. Então, isso é uma revolução que transforma. Eu estou falando disso por duas razões. O Rio Grande do Sul é referência internacional em biomineralização, e essa é a revolução que as grandes empresas vão tentar se apropriar agora para o futuro da agricultura mundial, que é a utilização de pó de rocha com uma adubação única, fonte para as plantas, e que todos ficam independentes, desde que a gente não deixe alguma tecnologia nos escravizar novamente. Isso é uma revolução, porque é o país não precisar mais importar e a gente poder fazer agricultura orgânica de alta escala, porque todo mundo dizia não existe matéria orgânica para fazer agricultura em grande escala. Bom, com pó de rocha existe para fazer todo o país várias vezes. Então, sobra material. Importante dizer também que o pó de rocha foi descoberto e escrito nos anos em 1800, e que ele foi devidamente, na Alemanha foi muito desenvolvido e foi devidamente silenciado em favor de uma tecnologia também desenvolvida na Alemanha por Leipzig, que é a lei dos mínimos que gerou a agricultura química atual. Então, é uma recuperação de uma coisa do passado, agora a diferença é que com biotecnologia, com uso de bactérias, com uso de fungos, para ajudar o processo digestivo das rochas. Tem que ser limpo. E aí, eu peço o próximo slide, por favor. Passaram 2. Limpo, eu considero o alimento limpo sem agrotóxicos e sem contaminantes, porque, como eu estava dizendo há pouco, o exemplo próprio do morango, não é só agrotóxicos que existem na contaminação dos alimentos convencionais. No transporte, no armazenamento, etc., entram produtos, e também, nem vou falar na indústria alimentícia, que já foi citada há pouco aqui, mas que agrega quantidade de produtos artificiais, quase todos eles, ou a grande maioria deles, com estudos sobre
carcinogênese e todas as outras coisas que nós sabemos e utilizamos diariamente. Eu acho que eu vou pedir para voltar um slide atrás. Tá, obrigado. Sazonal. Isso é uma coisa muito importante. Ouvir a natureza. Os alimentos, eles dão em determinadas épocas. Por exemplo, agora está começando a dar tomate, a dar várias outras solanáceas da família do tomate, a batata, pimentão. Agora está começando a dar melão, melancia, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Essas frutas são ricas em água. É exatamente a água que nós precisamos no verão para nos hidratar. Não é por acaso que a natureza botou frutas ricas em água no verão, né? E que se nós formos consumir frutas de inverno, como o abacate, que nós podemos trazer de outros locais, porque o abacate vai dar aqui no inverno, tudo que nós vamos fazer é conseguir destruir a nossa pele. Porque as frutas de inverno, que a natureza passou muito tempo para produzi-las, elas são ricas em gorduras, que é o que nós precisamos no inverno e não no verão. Da mesma forma, o consumo, pagar caríssimo um produto de verão, agora, como uma melancia no inverno, só vai nos fazer viver indo ao banheiro, porque elas são hidratantes e, às vezes, diuréticas, e não nos servem para nada no inverno. Então, a sazonalidade é uma coisa que merece muito mais estudo por parte da nutrição e da gastronomia, porque ela é uma fonte de orientação de saúde e de coerência alimentar. E outra coisa interessante é que sempre o meio ambiente traz a economia. Ecologia são para dizer, a comida mais barata é a comida da época, né? E a outra se paga caríssimo para vir de longe, que é insustentável, e ainda com qualidade normalmente não muito boa, porque colhem muito verde para viajar muito, né? As frutas são colhidas verdes, elas não amadurecem naturalmente. Baixo consumo energético. Bom, então, as formas de produção de alimentos com baixo consumo energético seria não utilização de tecnologia, voltar atrás, mas tecnologias inteligentes, né? Existem formas de irrigar que gastam pouca energia, então, todo esse conjunto, valorizar essas coisas que no passado não eram valorizadas pelo pensamento de que a energia era livre. Seguras para o meio ambiente e seguros para a saúde. Tá? Então, agora eu vou pedir o próximo slide. Aqui já foi, próximo. Seguro para a saúde, tem duas coisas que são importantes. Em geral, quando se fala um alimento orgânico ou um alimento sustentável, né, que, infelizmente, o único que existe é orgânico, não existe outra forma de sustentabilidade, através de importação de insumos, através de botar veneno na natureza, consumir como o Brasil está consumindo, é o país maior consumidor de agrotóxicos do mundo, sem ser o maior produtor agrícola, né, o que é peculiar, que demonstra já em si uma aberração. Então, quando eu estou falando de alimentos, eu estou falando de orgânicos, isso é importante. Alimento sustentável, a não ser que alguém me mostre alguma outra coisa, não há nenhuma razão para que que seja diferente de ser orgânico. Mas a gente dá bola sempre para a contaminação que esse alimento tem. Agrotóxico, desequilíbrio de elementos, NPK, tipo excesso de nitrato, que faz crescer muito as batatas da Alemanha, cheias de nitritos e nitratos, que são altamente carcinogênicos, pelo uso excessivo de ureia, que dá uma produtividade muito grande na batata. Então, e a outra coisa que não se presta muita atenção é o seguinte, é o equilíbrio daquele alimento. Mas o que é equilíbrio do alimento? O equilíbrio do alimento é o seguinte, se eu tenho uma alimentação que não é injetada, como uma alimentação convencional, que é hidrossolúvel, é uma alimentação que a planta mobiliza, ela mobiliza nas quantidades exatamente que ela precisa, os microelementos, e ela vai ter como resultado final, vivendo num solo com vida, que é muito importante. Vamos esquecer que as raízes das plantas, no fundo, são associações fúngicas, né? Então, precisa da vida aqueles fungos, precisa da vida a todos aqueles outros seres que fazem parte da vida da planta, como os nossos bilhões de bactérias fazem parte da nossa digestão, da nossa pele. Da mesma forma, as plantas são totalmente dependentes da microvida que
segue ela, e quando a gente põe elementos químicos, a gente prejudica essa microvida. Prejudica, portanto, a capacidade de absorção da planta, o crescimento dela e o equilíbrio dela. Onde é que eu estou querendo chegar? O combustível desenhado por milhões de anos para movimentar essa máquina que somos nós é o combustível nas proporções que a natureza oferece. Quando modifico essas coisas, eu estresso a planta. Quando eu modifico a alimentação dela, quando eu faço ela crescer rápido demais, quando eu faço ela qualquer movimento, eu modifico. A planta tem hormônios que são hormônios compatíveis conosco. Os hormônios são uma das formas que o organismo se organiza. Nós regulamos a nossa sensibilidade, inclusive, pelos hormônios. Então, a planta é a mesma coisa. Se eu como uma planta que está em desequilíbrio, com hormônios de estresse, etc., eu vou, como diriam os índios já há milhares de anos, quem come covarde fica covarde, quem come corajoso fica corajoso, e os caras não queriam nunca comer covarde. E é isso mesmo. Então, a harmonia não é só a contaminação, ou seja, o indesejável artificial que não deveria estar no alimento, mas a harmonia daquele ser vivo que eu estou comendo é a harmonia que eu vou possuir no meu organismo também. Então, essa é uma razão esquecida. Próximo slide. Bom, a segurança para o meio ambiente está, por exemplo, contaminação genética, um novo tipo de contaminação que não existia até os anos 90. O uso de transgênicos, espécies que várias já foram condenadas, retiradas, e as mais inocentes, como o trigo, rico em vitamina A, não sei o que lá, deu problema enorme para a saúde, foram retiradas. Como retiradas da natureza se o pólen é transgênico? Nós vamos ter que conviver com milho contaminado pro resto da vida, porque estão lançando as espécies transgênicas. Quer dizer, os astecas passaram 10 mil anos melhorando esse cereal, para que agora, em 1 ano, 2, a gente contamine todo ele com transgênicos. Ah, mas é seguro, são seguros. Bom, eu não vou discutir isso, porque não é tema daqui. Eu só vou dizer o seguinte, o primeiro milho comercial americano, o Starlink, foi retirado do mercado porque era altamente tóxico. E o pior, não foi retirado. Ele continua no mercado americano e aí foi transformado em milho para rações. Né? Porque, como ele fazia mal para o ser humano, óbvio, os animais não podem reclamar, ele virou milho de ração, o Starlink. Só tem um detalhe, todas as vezes que faz levantamento e rastreamento de Starlink, ele está nas comidas mexicanas nos Estados Unidos, tá, porque os caras compram mais barato, é milho para ração, e põem. Não tem como controlar. O pior, o pólen do Starlink é um pólen Starlink. Ele pega o milho mais antigo, mais maravilhoso, e contamina, cruzando. Então, é um problema muito sério, porque não há controle sobre os transgênicos. Não é que o transgênico, todos eles possam ser péssimos, é irresponsável a forma que nós estamos pondo no mercado, e vários já se mostraram prejudiciais, aliás, todos que foram devidamente pesquisados já se mostraram prejudiciais à saúde, e para retirá-los do coisa vai ser um problema que todo o dinheiro que essas empresas estão ganhando não vai ser suficiente para indenizar a humanidade. A contaminação química, então, que ela não tem fronteiras, né? Quando eu utilizo um agrotóxico, eu estou inserindo ele num sistema, eu posso estar a quilômetros de distância de uma reserva ecológica ou das poucas áreas de preservação que nós temos, mas eu estou minando essa capacidade de coisa. Hoje está sabido, por exemplo, o Roundup, esse inseticida que é o mais utilizado no mundo, ou o glifosato, que é o elemento ativo conhecido, porque em cada lugar tem outras coisas associadas a ele, que ninguém nunca sabe o que é. O glifosato ele prejudica várias coisas, dentre elas, mitose de raiz, crescimento e o desenvolvimento das espécies associadas às plantas. Só que ele está entrando, ele não está ficando ali na minha plantação de soja, ele está entrando na reserva ecológica e modificando, não sabemos o tamanho de quantas coisas. E quando ele degrada, que tem uma vida relativamente curta, os produtos da degradação, os compostos da degradação, continuam sendo altamente tóxicos e prejudiciais ao desenvolvimento
fisiológico de plantas, animais e outras coisas. Então, a contaminação é uma contaminação... Por que eu estou dizendo? Quando a gente bebe, quando a gente come um alimento orgânico hoje, nós temos que beber uma água limpa, porque toda a nossa água tem agrotóxicos. Então, hoje, para tu ter segurança de ter uma alimentação tranquila, da qual a água é importantíssima, tu tem que estar trabalhando, no mínimo, com carvão ativado, para reter parte desses compostos orgânicos, porque senão tu está caprichando aqui, que já te dá uma gigantesca vantagem, né? Porque tu está comendo alguém saudável, mas tu está se contaminando via água, que é o reduto final sempre de toda a poluição, seja aérea, que se combina com a umidade do ar e acaba chovendo, seja a poluição sólida, que ela acaba se decompondo e indo para os lençóis subterrâneos ou para os rios, né, para os corpos superficiais, ou a líquida, que já é direto nos corpos d'água. E uma coisa que põe em risco a segurança ambiental é a extinção. Quando eu falo extinção, eu não falo daquele passarinho que a gente adora e não vê mais, e dos crimes, que são centenas de animais são extintos por ano no planeta. Animais que nunca mais estarão aí. Não estou falando disso, eu estou falando de milhões de micro-organismos desconhecidos, que são a base da vida de todos os animais e plantas superiores, que nós desconhecemos, que nós estamos com essa invasão de químicos artificiais na natureza, selecionando negativamente. O que é selecionar negativamente? É o que se faz com o antibiótico. O antibiótico, que é uma das poluições que nós temos na água hoje, não só graças ao nosso uso, e que é urinado por a gente e vai para a água, mas ao uso massivo em campos de concentração de porcos, de galinhas e outros tipos de campos de concentração onde a gente cria esses animais infelizes para absorver sua infelicidade depois, e plantas também infelizes, né? Essa extinção, o que faz esse antibiótico em subdose na água? Ele prepara todos os nossos inimigos, todas aquelas infecções que um dia a gente pode ter, para estarem resistentes aos nossos antibióticos, né? Então, é uma educação, é uma criação de superproblemas. Aí vocês vão dizer, ele está preocupado com ele? Não, comigo eu não estou, porque eu como alimentação orgânica e pode mandar a bactéria que quiser, treinada em laboratório. Mas quem está comendo alimento convencional, que já tem um déficit de imunidade normal e já tem um estresse psicológico que gera mais déficit de imunidade, essa pessoa morre com uma bactéria treinada por antibiótico. E a gente vê na Alemanha aí a quantidade de coisa que matou por uma E. coli, que é uma... Cá entre nós é uma coisinha inocente no mundo das bactérias, né? Mas que os caras conseguiram certamente selecionar em laboratório, escapar e ainda culparam a Espanha, né? E, na verdade, a coisa era bem diferente na Alemanha, quando houve. Era da própria Alemanha. Então, a extinção é um movimento silencioso de seleção negativa. O que é seleção negativa? Seleção negativa o homem inventou. Porque, na natureza, quando morre alguém, quando se caça alguém, quando um animal preda outro, ele escolhe sempre os doentes, os que estão debilitados por qualquer razão. Então, ele melhora a sua presa, a vida, a saúde da presa. O ser humano é o único que entra olha para uma manada de animais, escolhe o mais bonito e dá o tiro. Então, ele fez uma seleção negativa. Ele tirou fora o animal que estava na melhor condição física e deixou deteriorar. Entra numa floresta para fazer a sua casa e corta a árvore mais reta. Essa árvore poderia ser matriz para milhares de árvores retas como ela, mas ele corta ela fora para usar e deixa as tortas e faz essa melhoria ao contrário que só nós conseguimos fazer na natureza. Próximo. Ora, pessoal, o que eu estou tentando expressar de forma tão limitada quanto a minha capacidade, não tem alternativa. Nós não deveríamos perder tempo em discutir se é possível ou não é possível, coisas que são possíveis. A gente deveria investir nosso tempo em desenvolver tecnologias, metodologias para as mudanças que são necessárias em termos de alimentos.
Nós estamos todos sofrendo um sofrimento desnecessário, que nós desconhecemos o tamanho. Para dar uma ideia do tamanho do nosso sofrimento, eu vou me remeter à minha avó, à minha bisavó, pessoas que nasceram e morreram aos 90 e tantos anos, com muita adversidade na vida, sem adoecer. E todos nós ainda encontramos essas pessoas, algumas dessas pessoas vivas. Mas a normalização da doença, quando eu digo para os jovens, e muitos aqui devem estar dizendo, esse cara é louco, como é que o cara vai viver sem adoecer? Sem nunca ter tido uma dor de cabeça? Teve muita gente que trabalhou nesse mundo, deu pedrada, cansou, tomou trago, fez tudo, sem nunca ter uma dor de cabeça. Então, isto é o normal. Esse é o projeto para o qual nós fomos cuidadosamente desenvolvidos. É o projeto da saúde, da altíssima resiliência, da capacidade de desfrutar a natureza, da capacidade de entrar, porque o alimento, quando eu estava dizendo lá atrás, que a gente se transformou numa coisa, numa opção, numa moda, em milhões de coisas, mas, por outro lado, se transformou numa coisa importante, que algumas pessoas estão seguindo e tal. Então, eu vou falar aqui da sacralização do alimento, porque ela foi destruída. Muitos de nós conhecemos esses termos. Ela foi destruída, ela foi coisificada. O alimento é sagrado, por uma simples razão. Milhares de seres nascem, vivem e viram alimento para nós. É através do equilíbrio deles, da saúde deles, que nós vamos ter a nossa. E nós mesmos vamos dar a nossa vida um dia para que outros seres também se alimentem. Esse é o jogo da vida. Isso não é um jogo cruel, isso é um jogo belíssimo. É uma escala de harmonias passando de nível a nível. Ou uma escala de doenças. Aquilo que nós cultivamos, nós colhemos na vida. Né? É o que nós cultivamos na horta, a gente colhe na vida, que tem sofrimentos, doenças degenerativas. Ora, as doenças degenerativas são todas oriundas de questão ambiental. A genética, que tem sido, infelizmente, a mãe dessa irresponsabilidade dos transgênicos, a genética era arrogante, ela dizia, eu determino doenças e tal. Hoje a gente vê que, geneticamente, eu até posso ter uma tendência, mas se eu tiver um ambiente saudável, eu nunca vou manifestar. Doenças como o Alzheimer estão muito mais ligadas a alumínio e metais pesados do que uma tendência genética que existe, uma fragilidade genética. Se eu tiver saúde, ou se eu tiver alimento saudável, que é a forma de construir saúde diariamente no corpo, eu nunca vou manifestar grande maioria das doenças genéticas que posso haver e nem vou desfrutar, se é que assim a gente pode dizer, das doenças infecciosas. Então, nós temos uma oportunidade. A questão não é assim, não dá, não sei o quê. Eu tive num congresso em Brasília, num encontro, não sei se era um seminário, o que era, sobre hortifruti granjeiros. E tinha lá lotado de companheiros, a maioria, muita gente do Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento, muito agrônomo, por exemplo, que deve ter aqui hoje. Eu perguntei, inocentemente, para 1.300 pessoas, eu desafiei, eu disse, um absurdo, porque é um absurdo isso, eu disse, em 3 anos, nós pudemos transformar o Brasil, todos os hortifruti granjeiros brasileiros, em orgânicos. 3 anos. Olha que data radical. Eu tirei fora as lavouras, não porque não possam ser transformadas, mega lavouras, até para exportação, porque a logística é muito complicada e eu disse. Então, eu falei da concentração das coisas concentradas, que são os hortifruti, e que são base da nossa alimentação, porque as lavouras, grande parte, nós exportamos, inclusive. Eu falei isso e eu digo, com biomineralização, hoje isso é possível, e eu gostaria de dizer se eu estou dizendo alguma coisa insensata. Ninguém contrariou. Ninguém contrariou. Então, nós estamos no momento seguinte,
a gente conhece como nunca a importância do alimento. A gente sabe que tipo de alimento nós precisamos. Nós sabemos como é que se constrói a saúde. E nós já sabemos como é que se produz esses alimentos. Mas nós estamos, com exceção de uns 2%, 1%, sei lá, de pessoas que movimentam a nossa maravilhosa feira de sábado e as outras feiras por aí, e outras formas de comprar, o resto está parado olhando. Mas ele não está parado. Por quê? Graças à intoxicação alimentar, hoje nós temos dificuldade de reflexo retiniano, dificuldade de concentração, dificuldade de abstração. Tudo isso está ligado a intoxicações crônicas por agrotóxicos, por exemplo. E outras, como plásticos, componentes de plástico, etc. Bem, então, cada vez que nós estivermos mais parados, vai ficar mais difícil a gente reagir, porque nós estamos perdendo a capacidade de olhar o todo, perdendo a capacidade de abstrair. Então, a intoxicação pode chegar num nível que vai nos impedir reconstruir ou construir tecnologia verdadeira, biotecnologia, para o mundo saudável que nós queremos e que ninguém deseja diferente, né? Então, eu só queria dizer que nós precisamos nos mobilizar porque é hoje a hora. E as condições estão dadas. Então, não falta mais nada. Falta mudar algumas leis, falta mudar alguns incentivos, muita coisa está acontecendo. E vou dar, só para finalizar, o grupo do arroz aqui. Nós criamos, dentro do Plano Rio Grande do Sul Sustentável, um grupo de arroz orgânico, porque arroz é uma coisa muito estrutural e o Rio Grande do Sul é uma referência mundial em produção de arroz irrigado. Em 2, 3 meses de reunião, nós conseguimos aparar milhões de detalhes que impedem o crescimento, que estava sobrando arroz, não estava conseguindo vender, e milhões de coisas, ou faltava como processar, etc. Todas essas coisas estão disponíveis. E nós temos que usar a nossa inteligência, primeiro, para descobrir e pesquisar os empecilhos que estão trancando os estrangulamentos, e usar a nossa inteligência política e administrativa para resolver essas questões que nós fizemos, e os produtores ficaram contentes. Quando eles ficam contentes, eles trazem mais produtores ou expandem a sua área de produção. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos não brigar contra ninguém, nós temos que expandir o que é bom até que ele seja o todo. Como disse o governador agora na semana passada, no Congresso, na abertura do Congresso de Agroecologia, que foi sediado na PUC, ele disse: nós temos que fazer as coisas para transformar a agroecologia em agricultura hegemônica. E aí nós vamos ter outra qualidade de vida, outro sistema de aprendizagem, tudo vai mudar, nós vamos ter que readaptar isso tudo. Obrigado, pessoal.